Vamos falar sobre fechar sobre a igreja de Éfeso. E no vídeo passado eu falei um pouco sobre os desígnios, esse lado do diabo e tal, sobre combater o bom combate, que Paulo instrui Timóteo na ida de Timóteo para Éfeso, para a igreja de Éfeso. E engraçado, eu lembrei de uma história que o pastor Lucas do Projeto Recomeço ele conta que Satanás, o burrinho do vizinho estava preso, né? Aí Satanás foi lá e soltou o burrinho do vizinho e o burro foi e pisou na horta do outro vizinho. Atrapalhou a horta toda. O vizinho pegou e foi lá e matou o que se sentiu ofendido porque o burrinho pisoteou a horta e foi lá e matou o vizinho. O filho do vizinho foi lá e matou o outro. Aí o filho do outro matou o outro. Aí depois o sobrinho, o primo. Aí acabou com a família, com as famílias. Aí alguém chegou para falou assim, para Satanás, falou assim: Satanás, olha o que você fez com a família. Ele: eu não fiz nada, eu só soltei o burrinho. Então, assim, às vezes na igreja, na nossa vida, Satanás ele sempre vai sugerir, sabe, a gente o pecado, né? Mas quem fala não somos nós, né? Então, assim, a igreja de Éfeso, uma coisa que é interessante, que lá no capítulo 4, Paulo fala dos ministérios da igreja e tal, fala de ordenar os irmãos no corpo. Ele está falando aquilo ali, se você reparar bem, porque se perdeu a unidade na igreja. Quando a igreja ela abandona o amor, a igreja de Éfeso, Paulo ele traz correção em todas as áreas da igreja. Ele não está criando uma doutrina ali sobre o corpo de Cristo, ele está falando o que é de fato, o que era de fato a vida daqueles irmãos, né? Depois vocês reparam bem isso, lá na leitura, vocês lerem, vai ler Éfeso, vocês vão perceber isso. Porque o amor trouxe a unidade entre os irmãos e o abandono do amor fez com que se espalhasse. E o pecado abundasse na vida da igreja. Então você percebe que quando Paulo traz o ensino ele fala de cooperação mútua do corpo, tal, ele traz de novo ali o entendimento sobre isso. No 4 ele fala um pouco também sobre o propósito, falando de que o propósito é chegar à maturidade de Cristo, a ser como Jesus ser um homem perfeito, né? E que essa maturidade ela é alcançada através do próprio corpo de Cristo. E você percebe no capítulo 2 de Efésios, no finalzinho, que ele também está falando algo parecido com isso, dizendo assim que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, sendo ele mesmo Cristo Jesus, né? Fala assim, no qual também vós, quando ele fala, a gente pode querer tratar individualmente? Pode. Mas geralmente ele trata na questão do coletivo, da igreja. Ele fala assim também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, ou seja, no capítulo 3, isso é o capítulo 2, Deus, amados, ele habita onde há amor. Se você reparar bem, no capítulo 3, no versículo 17, ele fala assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então você percebe que Cristo habita no coração de quem ama, a fim de poderes compreender com todos os santos. É uma coisa que tem que ser junto, não é separado. Com todos os santos, qual a largura, a altura, o comprimento, conhecer o amor de Cristo, que esse é o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso, falando do poder que faz isso com a gente, que nos toma, a gente é tomado da plenitude de Deus e de Cristo, quando nós somos transformados à imagem de Cristo. Então você percebe que o amor vai nos transformar a própria imagem do Senhor Jesus. Eu vou te mostrar isso também para vocês na carta aos Coríntios. Acho que vou fazer sobre os Coríntios próximos vídeos. Então você percebe que Deus habita onde há amor. E essa compreensão do amor, que é um relacionamento mútuo do corpo, o corpo se edifica
A edificação, que é a habitação de Deus na nossa vida, morar com Deus, Deus habitar em nós, habitar conosco, é uma edificação que eu dependo do outro, de outra pessoa. Ninguém caminha sozinho, não tem como caminhar sozinho. E quando a igreja ela para de relacionar, se você perceber bem, quando em Isaías 53, 5 e 6, fala assim que Jesus, mas falando sobre Jesus, o profeta Isaías, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Se você perceber esse texto,